Oi pessoal, eu sou a professora Bruna. Nesse vídeo nós vamos resolver uma questão da UENG que trata sobre análise combinatória, mais especificamente aqui permutação. E no caso nós temos uma permutação em que os elementos têm que ficar juntos. Vamos lá, né? Em uma apresentação na escola, 8 amigos, entre eles Carlos, Timóteo e Joana, formam uma fila. Calcule o número de diferentes formas que essa fila de amigos pode ser formada, de modo que Carlos, Timóteo e Joana fiquem sempre juntos. Por que eu estou dizendo que esse exercício é um exercício de permutação? Sempre que eu tenho fila, eu vou pegar as pessoas e apenas ficar trocando elas de lugares. Ou seja, eu vou ficar permutando elas de lugar. Então, nós temos aqui um exercício de permutação. E sempre que eu vou permutar, vamos supor aqui, né? Tem as pessoas A, B e C. Só um exemplo, tá? Como são 3 pessoas, nós temos 3 posições. Para ocupar a primeira posição, inicialmente aqui, eu tenho 3 possibilidades. Ou vai ser o A, ou o B, ou o C. A partir do momento que eu escolhi uma pessoa para ocupar a primeira posição, sobrou 2 possibilidades para o segundo lugar. Escolhi a pessoa para ocupar o segundo lugar, sobrou uma pessoa. Ou seja, eu tenho aqui 3 possibilidades para o primeiro lugar, 2 para o segundo e 1 para o último lugar. O que eu faço com essas possibilidades? Pelo princípio fundamental da contagem, a gente multiplica, né? Então vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, que eu posso escrever na forma de fatorial, né? Que é a mesma coisa que 3 fatorial. Então, durante esse exercício, sempre que eu falar permutação de 5 pessoas, aí eu sei que é 5 fatorial, tá? Porque para o primeiro lugar vai ser 5, depois 4, depois 3, depois 2, depois 1, tá bom? Então vamos lá. Esse tipo de exercício é muito comum porque eu tenho 8 amigos, só que eu coloco uma condição, que 3 deles, né, o Carlos, o Timóteo e a Joana, tem que ficar juntos. Então eu vou considerar que esses 3 amigos é como se fosse uma pessoa só, um pacotinho só. Então eu tenho 8 amigos, beleza, Carlos, Timóteo e Joana, eu vou considerar como se fosse uma pessoa só. Porque é como se eu passasse uma fita ali, né, grudando eles, porque eles não podem ficar separados, né? Falou que eles têm que sempre estar juntos. E além do caso do Timóteo e da Joana, como eu tenho 8 amigos, 8 menos 3, né, dá 5. Então eu tenho esse grupão aqui, que eu vou considerar que é uma pessoa só, mais 5. Tudo bem? Então o que eu tenho aqui? Então o que eu fiz? Eu peguei um exercício em que nós tínhamos 8 amigos, só que eu transformei em um exercício que nós vamos ter quantos amigos? Os 5, que não importa se eles vão ficar juntos ou não, mais o grupão de amigos aqui, que eu vou considerar como uma pessoa só. Então, eu tenho 6 amigos no total. E o que eu vou fazer com esses 6 amigos? Vou ficar permutando eles. Então, eu tenho aqui uma permutação de 6 pessoas. Então, 6 fatorial. Só que agora, eu tenho que pensar nesse grupão. Do jeito que eu coloquei aqui, ó, tá o Carlos primeiro, o Timóteo depois e a Joana. Só que hora nenhuma falou que eles têm que ficar juntos nessa ordem. Porque se fosse nessa ordem, acabou, 6 fatorial. Só que eles podem ficar fazendo o quê? Entre si, né? No grupão deles ali. Eles podem ficar mudando de lugar. Ou seja, eles podem ficar permutando. Como são 3 pessoas, permutação de 3 pessoas. Então, vou vir aqui multiplicar as possibilidades dos 6 amigos ficarem permutando pela possibilidade dos 3 amigos que estão lá dentro desse grupo ficarem permutando. Então, permutação de 3 pessoas é 3 fatorial. Então, pronto, nós temos aí que o número de diferentes formas que essa fila pode ser formada desde que os 3 amigos aí fiquem juntos é 6 fatorial vezes 3 fatorial, letra C. Lembrando que o 6 fatorial é porque eu tenho um grupo de 3 pessoas, né, que eu estou considerando que é uma pessoa só, então uma pessoa mais as 5 restantes, então 6 pessoas. Ficar perguntando 6 pessoas é 6 fatorial, só que eu tenho que considerar que dentro do meu grupo, dessas 3 pessoas, elas podem ficar também mudando de lugar. Podem ficar permutando. Então, eu multiplico aí por 3 fatorial.